Olá, muito prazer. Eu sou o Bombinha, o novo apresentador da Fatos Desconhecidos. Você irá me ver com frequência aqui no canal, sempre intercalando os vídeos com o ilustríssimo Ivan Lima. Se você assistiu o seriado Vikings, do History Channel, deve saber quem é Ivan, o Sem Ossos. Como você também deve saber, Ivan foi inspirado em uma pessoa real, assim como muitos outros personagens do seriado. Porém, a versão contada no seriado está longe de se alinhar com a versão real do guerreiro viking. Ficou curioso para saber mais da história de um dos maiores vikings de todos os tempos? Vem comigo que eu te conto tudo que as lendas nórdicas dizem sobre Ivan, o Sem Ossos. Também conhecido como Ivan, o Desossado, ele foi um dos vikings mais temidos da história, mesmo não conseguindo ficar de pé sem alguém o segurando. Na tradição viking, alguém como ele teria sido morto logo após o nascimento. Mas Ivan foi protegido porque era filho de um poderoso líder viking. As lendas contam que seu corpo era tão frágil que ele tinha que ser carregado quando ia para as batalhas. Em compensação, ele possuía uma mente brilhante, capaz de bolar os planos mais mirabolantes para vencer as guerras. Em suas façanhas, talvez a mais importante seja quando ele liderou o grande exército pagão viking para conquistar parte da Inglaterra. Tudo aconteceu no final do século IX, quando Ivan e seus homens aterrorizaram e invadiram muitas terras na Europa. De Essex, um condado da Inglaterra situado no sudoeste do Reino Unido, a Dublin, capital da Irlanda. Essas conquistas ajudaram Ivan a ficar famoso no mundo todo, principalmente por causa da lenda de que ele não tinha um único osso em seu corpo. Mas como isso é possível? Cientificamente falando, é impossível alguém não ter ossos, pois a pessoa seria como um saco vazio. Só que em breve você vai entender por que Ivan era chamado o Sem Ossos. A história da vida desse viking pode ser encontrada em várias sagas nórdicas, mais particularmente na saga de Ivan Ragnarsson. Ele era o mais velho de 3 filhos do lendário sueco Ragnar Lodbrok e sua terceira esposa, Aslaug. Embora Ivan seja descrito como um homem fisicamente grande e absurdamente forte, a saga também relata que ele era deficiente e, como eu disse anteriormente, ele tinha que ser carregado nas batalhas. A explicação para seu apelido, o Sem Ossos, tem sido foco de muita especulação ao longo dos anos. A maioria dos historiadores modernos afirmam que ele tinha uma condição chamada osteogênese imperfeita, que deixa a pessoa com ossos frágeis e semelhantes ao vidro. Registros do século XVII contam a história de um fazendeiro que encontrou os restos mortais de Ivan e o descreveu com 3 metros de altura. Ninguém sabe se essa história é verdadeira. Até porque os ossos foram perdidos desde então. Mas esses boatos fizeram muita gente suspeitar que Ivan, na verdade, possuía uma disfunção que impedia que seu crescimento parasse. Um caso parecido com o do norte-americano Robert Wiedel, considerado o homem mais alto da história e que precisava de aparelhos nas pernas para ficar de pé. Ivan também era conhecido por ser um bom guerreiro em batalha, e sua circunferência sugeria que ele provavelmente era fisicamente flexível, com uma boa articulação, e talvez por isso ele fosse considerado sem nenhum osso. Outros argumentam que seu apelido também pode ser traduzido como sem pernas, uma metáfora para a impotência masculina. O fato é que ele possuía alguma deficiência, só que ninguém sabe especificamente qual era. É engraçado que, mesmo não conseguindo andar, Ivan foi um guerreiro que ganhou fama e teve suas histórias contadas por várias gerações.
Use sua raiva com inteligência. E eu lhe prometo, meu filho, que um dia o mundo inteiro conhecerá e temerá Aiva, o Senhor. E veja bem, eu não estou dizendo que as pessoas que não conseguem andar não podem fazer história. Mas na época em que Ivan viveu, qualquer pessoa com certa deficiência não chegava nem a 1 ano de idade. Na maioria das vezes, elas eram mortas logo depois do nascimento. Ou, dependendo da situação, morriam por causa da falta de conhecimento na medicina. E acredite, Ivan fez muita história. Ao contrário do que é contado no seriado, Ivan não brigou com seus irmãos e definitivamente não matou um deles. Ele era profundamente dedicado à sua família e ela, por sua vez, o respeitava. Na verdade, quando seu pai morreu, os irmãos de Ivan se voltaram para ele para mostrar qual caminho ele deveria seguir. A morte do pai de Ivan foi um momento chave na sua vida por causa das circunstâncias. Ragnar Lodbrok foi capturado pelo rei Eila, do reino da Nortúmbria, e jogado em um poço de víboras venenosas durante um ataque ao nordeste da Inglaterra. Assim como aconteceu no seriado, quando a notícia chegou aos filhos de Ragnar, Ivan exigiu saber todos os detalhes de como seu pai havia morrido. Ele queria estar completamente tomado por ódio antes de começar a planejar sua vingança. Para dar o troco no rei da Nortúmbria, Ivan decidiu formar o que os ingleses chamam de Grande Exército Pagão e entrar em guerra com Nortúmbria. Ivan, apesar de ser um guerreiro limitado, foi o cérebro por trás das táticas usadas pelo seu exército. Se ele realmente era incapaz de andar, aparentemente ele confiava mais em sua mente do que em seu corpo para liderar os guerreiros nórdicos. A mente é um guerreiro melhor do que a espada. De acordo com as lendas, Ivan lutava ao lado dos vikings como uma demonstração de coragem e para motivar seus companheiros. Em 857, Ivan se juntou a Olav, o Branco, filho de um rei da Noruega. Por mais ou menos uma década, os dois invadiram vários mosteiros na Irlanda. Mas, eventualmente, os irlandeses desenvolveram sistemas de defesa eficazes contra os ataques vikings. Em algum momento entre os anos de 863 e 864, Ivan deixou a Irlanda para tentar invadir a Nortúmbria. As histórias nórdicas contam que a primeira batalha terminou com Eila e Ivan fazendo um acordo. O Sem-Ossos prometeu parar de atacar, mas queria um grande pedaço de terra no reino da Nortúmbria. O rei Eila concordou, e então Ivan conseguiu um bom pedaço de terra bem pertinho do homem que tinha matado seu pai. Tempos depois, o viking conquistou a fortaleza de York e finalmente capturou o rei que tinha assassinado Ragnar. Ao que tudo indica, Ivan gostava de infligir mortes dolorosas e fez o rei pagar da maneira mais brutal que você pode imaginar. Você já ouviu falar em uma prática de execução chamada águia de sangue? O processo começava abrindo as costelas da vítima e rasgando sua caixa torácica. Tudo isso com a vítima ainda viva. Depois, puxavam os pulmões para fora para ficar parecido com as asas de uma águia. Para potencializar a dor, jogavam sal nas feridas. E foi assim que Ivan matou o assassino do seu pai. Mas o ódio ainda parecia consumir o coração do guerreiro viking. Depois da morte do rei da Nortúmbria, Ivan passou a derramar sangue em toda a Inglaterra. Igrejas, mosteiros, vilas, tudo era destruído e queimado. A cidade de Mércia, que era uma das mais fortes da Inglaterra, resistiu 1 ano aos ataques vikings, porém acabou sendo invadida. Ivan fez o rei Edmund, do reino da Anglia Oriental, ter uma morte tão demorada e dolorosa que, após ele falecer, os cristãos o santificaram como Santo Edmundo Mártir. Ivan o espancou brutalmente, o amarrou com correntes de ferro em uma árvore e o acertou com flechas lentamente, até ele parecer um porco-espinho.
No ano de 870, o poder de Ivan se estendia da Inglaterra até Dublin. Porém, em 873, repentinamente, ele morreu. Ninguém sabe ao certo o motivo da morte do guerreiro viking, mas a explicação mais provável é que a doença que deixava seus ossos fracos finalmente tirou sua vida. Reza a lenda que Ivan pediu para ser enterrado em um local onde costumava acontecer as batalhas. Enquanto seu corpo estivesse enterrado lá, ele prometeu a seus homens que ninguém seria capaz de derrotá-los. Ninguém sabe exatamente onde era este lugar. Existe a suspeita de que uma sepultura encontrada na Inglaterra seja de Ivan. A cova pertencia a um respeitado guerreiro nórdico, que foi enterrado com um colar com um martelo de Thor e segurando uma espada viking. O corpo estaria cercado pelos restos mortais de outros 248 homens. E se de fato este for o cadáver de Ivan, sua morte aparentemente não foi nada pacífica. Eu falo isso porque o esqueleto apresentava sinais de que o guerreiro foi estripado antes de morrer e seus órgãos genitais foram cortados. Mas independentemente se era ou não o corpo de Ivan, uma lenda diz que ninguém foi capaz de derrotar os guerreiros vikings, até que Guilherme I da Inglaterra desenterrou o corpo de Ivan e queimou seus restos mortais até virarem cinza. Essa foi a verdadeira história de Ivan, o Sem Ossos. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Tchau!